Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui a edição 2, volume 2 da Biblioteca Histórica Marvel, O Surfista Prateado, O Peregrino das Estrelas. Essa fase aqui incrível, né? Uma fase clássica, né? E realmente muito falada e muito aclamada, que é do Stan Lee e do John Buscema, né? Com o Jack Kirby aqui no final, tem uma história que é desenhada pelo Jack Kirby no final. Mas enfim, essa fase aqui que trouxe pra gente a revista Solo, né? Foi a primeira vez que o Surfista Prateado teve uma revista solo, foi nessa fase aqui do Stan Lee com argumentos, né, e do John Buscema nos desenhos, né? E como eu disse, nessa edição volume 2 aqui ainda tem uma história no final com desenhos do Jack Kirby, com essa capa aqui belíssima, né? Olha que capa bonita aqui desenhada pelo John Buscema, onde o surfista, né, carrega nos braços a Xalabá, o seu amor, né, a mulher que ele ama. Belíssima capa, tá aqui a lombada, né, o surfista prateado, edição 2, Marvel. E atrás temos todas as edições, né, que estão aqui nesse encadernado, que são 12 edições, ok? Vou mostrar aqui de perto para vocês um pouco das capas aqui, né, das 12 capas. Tá aqui as últimas, né, as últimas 6 capas aqui. E vamos dar uma olhadinha no quadrinho por dentro, vamos ver o que traz pra gente aqui, o que essa edição 2 vem trazendo pra gente. Olha que guarda bonita, né? Realmente um capricho muito grande aqui dessas edições da Biblioteca Histórica Marvel, né? O Surfista Prateado, Stan Lee e John Buscema. Aqui nós vamos ter as edições de 7 a 18, tá? Na outra nós tivemos as outras edições, né? As primeiras edições, no volume 1. Tá aqui, os roteiros estão ali, desenhos de John Buscema, das edições de 7 a 17, e Jack Kirby, das edições na edição 18. Tá? A arte final, aí nós temos vários, né, artistas, entre eles até o Saul Buscema aqui, também temos vários artistas aqui nas cores, entre eles o Laurie Smith, ok? E aí nós temos o nosso sumário aqui, né, falando aqui as histórias que estão vindo aqui. Temos uma introdução do Stan Lee também. E temos aqui a nossa primeira história, onde nós vamos ter aqui um encontro do surfista prateada com os herdeiros do Frankenstein. Sim, exatamente, né? São aqui descendentes do Frankenstein, né? Ou pelo menos daqueles que criaram o Frankenstein, na verdade, né? Dos criadores ou do homem que teria criado o monstro Frankenstein, né? São os descendentes dele, né, que estão aqui tentando refazer isso, né? Esse descendente dele está aqui tentando refazer, recriar, né, um novo Frankenstein, digamos assim. E aí vai ter esse encontro aqui bem interessante entre o surfista prateado, né, e esse conde aqui, né, esse nobre, digamos assim, né, que vive num castelo, que é odiado pelas pessoas justamente porque, né, é descendente desse Frankenstein, né, e teria então ainda essas atitudes de querer repetir os experimentos dos seus antepassados, né? O que causa realmente bastante preocupação na população da vila ali, né? Que fica muito revoltada, quer inclusive invadir o castelo, eles querem matar esse descendente, enfim. É uma história bem interessante aqui. E a arte, né, gente? A arte com essas cores realmente parece que a gente está vendo pelo menos para mim, né, que comecei a ler gibis lá nos final dos anos 70 e início dos 80, que trazia para a gente a editora Abril, né, a editora RGE, a editora Block, né? Eles traziam pra gente essas histórias assim, e era assim mesmo, né? Muito colorido, com essas cores bonitas, vivas, né? Chamava muito a nossa atenção. Sim, e essas histórias boas de ler, né? Histórias simples até, lógico, se você estiver acostumado com essas histórias mais rebuscadas de hoje em dia, né? Com esses roteiros mais entruncados, digamos assim, você vai achar isso aqui simples demais, mas como é bom ler histórias simples assim, diretas, retas, né? Elas têm realmente uma linha reta de raciocínio e você entende, você consegue compreender a história muito bem, contanto que se você comprar o encadernado 2 desse aqui,
você consegue entender perfeitamente o que está acontecendo com o surfista prateado. Você consegue entender que ele ficou preso aqui na Terra, né? Que ele foi ajudar a Terra, que ele foi o arauto de Galactus, né? E ficou aqui na Terra, né? Preso aqui por conta de Galactus e está aqui agora tentando fugir de nosso planeta. Você consegue entender tudo isso muito bem, né? Por quê? Porque as histórias de antigamente elas eram assim, elas eram muito retas, elas eram muito autoexplicativas, né? Se você perdesse umas edições anteriores, sempre tinha alguma explicação do que teria acontecido há 3 edições atrás, há 4 edições atrás, ou teria acontecido na edição anterior, né? Aqui é uma história onde o surfista prateado vai enfrentar o que eu considero o seu maior inimigo nessa fase aqui, né, escrita pelo Stan Lee e desenhada pelo John Buscema, é o Mephisto, né? O Mephisto seria o grande vilão aqui do surfista prateado. E agora está colocando ele aqui para enfrentar, além de seus demônios, está enfrentando aqui o holandês voador, né, que seria um fantasma, né, que Mephisto promete a ele que se ele derrotasse o surfista, ele teria a sua alma de volta, ele teria descanso para a sua alma, né? E aí o surfista acaba tendo que enfrentar aí o holandês voador. Uma história muito legal também, e a gente vê esse drama aqui, ó, vocês estão vendo a Xalabal, esse drama ele acompanha o encadernado todo, né? O surfista com o seu amor por Xalabal, querendo vê-la, querendo reencontrá-la, e sem conseguir fazer isso, né, por conta de estar preso aqui na Terra, né? E nós vamos ver Mephisto se utilizando da Xalabal, né, utilizando ela como isca, como um meio para que o surfista entregue a sua alma, ou seja, para que ele renda a sua alma ao demônio Mephisto, né? Só que o surfista em nenhum momento ele faz isso, né? É interessante isso, que apesar de momentos de fraqueza, de momentos que ele chega até vacilar por conta de ver muitas vezes a mulher que ama em perigo, mas ele se mantém firme ali, né? Ele se mantém realmente íntegro e não entrega a sua alma ao Mephisto. Em determinados momentos a gente vai ver até que ele cede e começa até obedecer algumas ordens de Mephisto, mas daí a entregar sua alma ele não entrega. E é isso que o Mephisto fica mais chateado ainda, porque, né, ele não consegue, porque o que ele quer, na verdade, é a alma do surfista prateado. Ele quer corromper a alma nobre do surfista prateado. Essa história aqui também é muito interessante, né, porque esse cidadão aqui, né, ele se chama Yarro Gort, e ele é apaixonado por Xalabal, né? E ele quer ficar com Xalabal, ele quer conquistar Xalabal, mas Xalabal continua apaixonada pelo Norrin Rod, que é o surfista prateado, né? E aí ele vai viajar até a Terra nessa espaçonave para mostrar para Xalabal que o surfista prateado ou está morto ou já se esqueceu dela, né? E aí a gente vai ver essa história muito interessante aqui, em que o surfista, mais uma vez, apesar de toda a sua sofrimento aqui e de toda a rejeição que ele sofre dos humanos, mais uma vez a gente vai ver uma história aqui que o surfista vai acabar ajudando pessoas, né? E entre essas pessoas que ele vai ajudar vai ser essa moça aqui, né? Que ele vai acabar auxiliando ela. Ela vive em um país da América do Sul, né? E é um país oprimido por uma ditadura que está sendo invadido por uma ditadura ali, por um exército, né? E ela seria alguém que estaria resistindo a essa invasão aí. E o surfista então vai então auxiliá-la ali, né? Vai inclusive salvar a vida dela e em agradecimento ela vai beijar o surfista, um beijo de agradecimento, mas na boca, né? Precisava ser na boca. E aí a Xalabal vai acabar vendo, né, esse beijo aí e vai considerar que então que o surfista, que o grande amor da vida dela, o Norrin Rod, acabou esquecendo-se dela, né? Isso é muito interessante, essa história aqui. A gente vê todos esses dilemas do surfista prateado, a gente vê todas essas histórias, todas essas camadas, né, que o Stan Lee vem colocando aqui na vida e na cronologia e na vida do surfista prateado, né, enriquecendo
a sua mitologia, né? É muito interessante isso, colocando novos personagens, novos vilões, né? E reforçando muitos dos personagens que já vinham acompanhando a vida do Surfista Prateado. E a gente vai conhecendo cada vez mais personagens como a Xalabal, a gente vai conhecendo cada vez mais personagens como o próprio Mephisto e o próprio Surfista também, né? Porque a gente vem revelando pra gente o caráter dele, né? E é muito interessante isso. E a gente vai ver aqui que o Surfista também vai enfrentar uma seita de bruxos aqui, né? E esses bruxos eles vão trazer de volta aqui o Abominável, né? Que é aquele inimigo que enfrenta o Hulk, né? Inclusive tem um filme, né? Onde o Hulk enfrenta o Abominável. E tá aqui o Abominável que teria sido exilado, né? Pelo Estranho, que foi alguém também que o Surfista já enfrentou no Encadernado 1, né, que teria sido exilado pelo Estranho, mas que teria sido trazido de volta aqui por esses bruxos, e esses bruxos então querem utilizar o Abominável também para subjugar o Surfista Prateado, mas o Surfista com seu poder cósmico, né, imenso, né, e muito forte, porque afinal de contas o Surfista Prateado ele é muito poderoso, né? Pode ter essa aparência franzina ali, pode ficar ponderando muitas coisas, mas realmente ele é muito poderoso, né? E a gente vê que o Surfista vai conseguir derrotar e vencer o Abominável. Interessante que vários momentos desse quadrinho aqui a gente vai ver o Surfista vestindo roupas humanas, né? Para poder se disfarçar e poder se infiltrar entre as pessoas e não ser reconhecido, né? Ele poder se sentir integrado aqui ao planeta Terra, né? Algumas vezes dá certo e outras vezes acaba não dando certo. Aqui o Surfista vai enfrentar nessa história aqui, ele está enfrentando uma arma, né? Uma arma criada pelo ser humano, que é aquele robô ali, né? Que é o Fragelos, uma arma que sai de controle, que existe uma inteligência artificial ali que acaba saindo de controle, né? E isso tudo por conta desse cientista aqui que acaba, né, provocando isso tudo, provocando essa falta de controle desses flagelos, que é esse robô aqui, porque esse robô tem a capacidade de destruir o nosso planeta, né? E aí o Surfista, mais uma vez, vai entrar em ação aqui e derrotar esse inimigo aqui, esse inimigo poderosíssimo que é o Fragelos. Aqui nós vamos ter uma história onde o Surfista encontra o Homem-Aranha. Eu lembro perfeitamente que eu li essa história aqui em Heróis da TV, e eu adorei essa história aqui, porque é uma história muito interessante. É uma história onde um menino, né, tá aqui esse garotinho que gosta de ler quadrinhos aqui. O pai dele acha que ele tem que parar de ler quadrinhos porque isso está afetando a mente dele. E ele, olhando pela janela, ele acaba vendo o Surfista Prateado passando ali e o Homem-Aranha também, né? E aí ele vai e segue os dois ali, os dois acabam se confrontando, acabam se enfrentando, e o menino acaba achando a prancha do Surfista Prateado, né? E ele acaba, inclusive, subindo na prancha do Surfista Prateado ali. E é muito interessante a gente ver essa luta entre o Homem-Aranha e o Surfista Prateado aqui, né? Porque a gente vê que eles acabam se desentendendo ali simplesmente porque eles não conseguem dialogar, né? Se eles conseguissem dialogar, certamente eles teriam se entendido. Olha o garotinho aqui em cima dessa prancha, uma história muito interessante, né? E aí as pessoas ficam completamente contra o Surfista Prateado, ficam apoiando o Homem-Aranha, inclusive o exército chega ali e começa a atacar o Surfista Prateado, só que ele acaba salvando o garoto, né? Porque quando ele chama a prancha dele, o menino está em cima da prancha, e a prancha então quase derruba o menino e as armas estão sendo disparadas, e ele acaba trazendo a prancha dele com muita suavidade e salvando a vida do menino de cair de uma altura gigantesca e morrer. E aí quando as pessoas veem que o Surfista salva o menino, aí o exército para de atacá-lo, o Homem-Aranha para de atacá-lo também. Enfim, é uma história muito interessante aqui envolvendo o Homem-Aranha e o Surfista Prateado. Outra história aqui interessante também é o Surfista enfrentando aqui o
Tocha Humana, né? O Quarteto Fantástico ele vai ser procurado pelo exército, né? Pelo governo aqui, e eles dizem que precisam capturar o Surfista Prateado, né? Aqui o surfista ele começa a lembrar de alguns momentos que aconteceram na recente vida dele ali, que foi o confrontamento com o Homem-Aranha, com, com o Super Senhor, com o Estranho, com o Mephisto, o momento em que o Galactus, né, exila ele aqui na Terra, o momento em que ele auxilia o Quarteto Fantástico, e é nesse momento que ele lembra do Quarteto Fantástico que ele pensa então procurar o Quarteto Fantástico, porque ele considera o quarteto amigo, né? Seria um grupo de pessoas que seriam amigos dele. Só que o quarteto já teve ali a visita desse general que disse que o surfista é uma ameaça e que precisa ser capturado, né? E com isso, obviamente, vai acabar havendo um confronto ali, e o confronto maior vai ser justamente com o Tocha Humana, né? E aí a gente vai ver que os dois eles vão acabar se confrontando. O surfista ele vai ter extrema vantagem sobre o Tocha Humana, né? Obviamente. E é uma história muito interessante também, né? Essa é uma história muito legal, onde a gente vai ver esse confronto aqui, né, entre o Tocha e o surfista, e a gente percebe que o Tocha não tem a menor chance contra o surfista prateado. Mais uma vez nós temos aqui o Mephisto, né? Nessa história aqui a gente vai ver que o Mephisto vai conseguir, né, convencer o surfista a servi-lo, não entregar a alma, mas servi-lo ali, né? Ele vai se disfarçar de humano, ele vai possuir pessoas, enfim. A gente percebe realmente que o grande vilão aqui do Surfista Prateado, né, nessa fase inicial das revistas solo do Surfista Prateado, é o Mephisto, né? O Mephisto que arma artimanhas das mais medonhas e maldosas aqui para tentar realmente iludir, né, e fazer com que o surfista entregue a sua alma a ele, né? E aí ele vai utilizar mais uma vez a Xalabal aqui, obviamente, né? A Xalabal, ele vai dizer que a Xalabal está em posse dele, em algum lugar do planeta Terra, e que a única forma de o surfista salvar a Xalabal será servindo a ele. E um teste para o surfista seria destruir a SHIELD, ou seja, o surfista teria que destruir o porta-aviões da SHIELD. Só que o Mephisto ele é tão maligno, né, que ele coloca lá dentro do porta-aviões a própria Xalabal. Ou seja, quando o surfista destruísse o porta-aviões e a SHIELD, ele também destruiria o grande amor da vida dele. E aí o Mephisto pensa na ideia de Mephisto. Com a morte da Xalabal, o surfista ficaria tão angustiado, tão triste, tão desorientado, que ele entregaria a sua alma para o Mephisto, né? Mas não foi isso que aconteceu, né? O surfista se manteve ali equilibrado, apesar de tudo, ele manteve a sua consciência, né, ainda firme. Ele realmente ataca a SHIELD ali, ele tem um confronto com os agentes da SHIELD, com o Nick Fury, tá aqui o Nick Fury, né? E aí ele consegue entender depois toda a artimanha do Mephisto, e ele acaba confrontando o próprio Mephisto ali e acaba saindo de toda aquela situação e acaba entrando em outra situação que ele vai acabar enfrentando aqui os Inumanos, que é a última história desse encadernado, que é a história desenhada aqui pelo Jack Kirby, né? Onde o surfista acaba caindo na cidade dos Inumanos, né, que fica aqui na Terra, né? Eles estão aqui na Terra, e ele acaba enfrentando vários Inumanos ali, e obviamente ele vai vencer todos, né? Esse poder cósmico dele muito poderoso, ele vai acabar vencendo todos. E aí é muito interessante, né? Porque esse lar dos Inumanos ele é dividido, né? A gente tem o Raio Negro, que seria o soberano legítimo, o líder legítimo dos Inumanos, e nós teríamos o irmão dele, né? E esse irmão dele quer utilizar, que é Máximos, né? Que é o irmão dele, quer utilizar o surfista para destruir, então, os outros Inumanos e principalmente o Raio Negro, né? E aí o surfista, né? Olha que desenho, os desenhos do Jack Kirby, né? Sempre desenhos marcantes, esse traço do Jack Kirby aqui realmente é inconfundível, né? E a gente vai ver aqui com mais confrontos entre o surfista e os Inumanos, né?
realmente é muito interessante porque é muita ação, né? Você em nenhum momento dessas histórias aqui do Surfista Prateado, você vai deixar de ver ação, né? Pancadaria, confrontos, e ao mesmo tempo você vai ter roteiros, né? Muito interessantes, frases muito interessantes, filosofias muito interessantes aqui, porque o surfista, ele é um pensador, né? Ele é um crítico da nossa raça, da raça humana, e ele pensa, e ele fica ali tendo seus pensamentos em relação a gente aqui, por que que nós somos tão propícios à guerra, à violência, né? É muito interessante. É um quadrinho muito legal que eu recomendo a todos vocês, obviamente, né? Que vocês, se vocês puderem, terem essa edição 1 e 2 da Biblioteca Histórica Marvel, o Surfista Prateado, porque realmente é uma fase muito interessante e muito legal aqui do Surfista Prateado. E aí terminamos a nossa história aqui com essa deixa aqui que dá vontade de você querer ler mais, né? Cadê a continuação? Porque aqui o surfista, né, ele fica tão chateado, tão revoltado aqui após esse confronto com os inumanos, que ele fala então que ele agora vai ser um surfista implacável, né? Um novo surfista prateado, o selvagem e sensacional novo surfista prateado. E aí a gente não tem essa continuação porque, né, só temos aqui 2 encadernados, mas eu queria muito ver a continuação e queria ver esse momento desse surfista aqui bravo aqui, né, impeto selvagem, enfim, seria muito interessante, mas infelizmente, né, eu nunca li essa fase seguinte aqui, e seria muito interessante que a Panini trouxesse, quem sabe, né? A Panini traz a continuação dessa fase aqui. Enfim, aqui nós temos alguns esboços, né? São os originais aqui, né? Desenhados aqui pelo John Buscema. Capas, né? Também em preto e branco aqui, capas originais também, né? Que não foram editados, e aqui todas as capas já maiores, né? Diferentes aqui de trás, estão pequenininhas, as capas aqui já estão maiores. Não tem muito extra, tem esses desenhos belíssimos aqui do John Buscema, olha, desenhos lindos do surfista prateado aqui do John Buscema, e aqui as biografias do Stan Lee, do John Buscema e do Jack Kirby, ok? E assim terminamos o nosso encadernado 2 do Surfista Prateado da coleção da Biblioteca Histórica Marvel, o Surfista Prateado. Pessoal, muito obrigado por assistirem, um grande abraço e fiquem com Deus.